terceiro tipo de mamilo que nós temos é o mamilo plano. O que acontece com o mamilo plano? Vou mostrar aqui para vocês a diferença dele para o mamilo normal. O mamilo plano, ele fica na mesma linha da auréola. Percebam de lado que aqui, ó, a gente tem um bico, que ele se sobressai, e no mamilo plano a gente não tem. Ele tá na mesma linha da areola, ele não chega a ser invertido, mas ele fica reto, né? No mamilo plano, o que acontece? Para a maioria deles, com estímulo, ele vai ser protuso, ele vai ser colocado para fora. Que tipo de estímulo é esse? A gente mexer nele mesmo, tentar puxar ele para fora, ou quando o bebê mama, por causa da contrapressão que ele faz, pode ser que esse mamilo também já saia para fora. Mas de forma geral, no mamilo plano, pode ser que você precise ter um pouquinho mais de técnica na hora de colocar o seu bebê para mamar. Isso porque é um mamilo que é o ponto de referência que o seu bebê vai ter na hora de posicionar a língua. Se ele não tiver muita referência para posicionar a língua, pode ser que a gente tenha que criar para ele uma estrutura maior de mamilo. Como que a gente conseguiria facilitar isso? Vou mostrar isso para vocês com outro peito, vou mostrar com esse daqui, só porque vai ficar melhor para a gente apertar. Para o mamilo que ele é plano, a gente consegue fazer uma prega lateral na areola para que você consiga colocar uma área maior dentro da boca do nenê. Então, se o seu mamilo é plano, não se preocupe, é possível que você amamente também, mas talvez você tenha que facilitar um pouco para o bebê colocando uma área maior de areola dentro da boca dele. Gente, o que acontece é que os bebês, eles passam bastante tempo mamando e as mamadas nem sempre elas são muito bem controladas por ele. Às vezes o bebê, ele mama mais do que cabe, porque o contato que ele tem ali com a mãe é tão positivo para ele, é tão benéfico que ele acaba ficando lá mais do que cabe e assim que você posiciona ele de outra forma, ele põe o leite para fora. Então, qual que é a recomendação? Toda vez que o bebê terminar de mamar, ele precisa ser colocado naquela posição, que é a posição para ele arrotar. Qual é essa posição? É qualquer posição que o bebê fique com o dorso reto. Não necessariamente precisa ser essa que ele fica dessa forma aqui, que é aquela mais comum que a gente costuma ver por aí. Nessa posição, acontece que ele fica com o dorso reto, apoiadinho aqui. Não é sempre que o bebê vai ser colocado nessa posição e que ele vai arrotar. Quando eu digo arrotar, é que vocês ouçam algum tipo de som. A recomendação é, o bebê terminou de mamar, coloque ele em alguma posição que ele fique com o dorso reto por cerca de 15 a 20 minutos. Arrotou nesse meio tempo? Ótimo. Não arrotou e deu esses 20 minutos? Tudo bem também. Por quê? É esse tempo que ele precisa para esse leite descer, né? Para não voltar. Ah, mas se eu amamentar deitada, será que o bebê não vai engasgar? Será que não vai vir leite para o ouvido do bebê? Meninas, fiquem tranquilas, a nossa preocupação maior é quando o bebê recebe o leite deitado na mamadeira ou em algum outro tipo de acessório que ele não consiga controlar muito bem o fluxo. Na mamadeira o leite vem direto e o bebê não consegue fazer aquele trabalho todo que ele precisa fazer na mama para obter o leite. Mamando no peito, ele controla 100% do movimento, então é ele que vai decidir se ele vai sugar, se ele vai engolir ou se ele vai respirar, tá? Então não tenham essa preocupação, ele não vai se engasgar com você amamentando deitada. Só a única orientação é que você não esteja com muito sono nesse momento. Eu sei que é difícil falar isso para as mães, né, de bebê recém-nascido, que o sono prevalece, mas só para que você não tenha preocupação ou que de fato não tenha algum risco de você deitar em cima do bebê, tá? Então a recomendação é que você fique deitada de lado. Então é como se você estivesse assim na cama, né, apoiada com o braço, e o seu bebezinho ele vai estar deitadinho junto com você mamando. As mesmas regras, barriga com barriga, posicionamento ideal da boca do nenê com o mamilo e a mãozinha dele que vai lá para trás, tá? Então assim, descubra você mesma qual que é a posição que facilita para você e para o seu bebê. Tem bebê que mama de repente 40 minutos direto e aí passa meia hora e ele quer mamar de novo. E aí a mãe fala, mas não é possível que seja fome de novo, será que meu leite é fraco? Será que meu leite não está sustentando? A questão não é essa, a questão é que realmente os bebês eles têm capacidades gástricas diferentes que vão mudando ao longo do tempo e a gente não tem como saber se em cada mamada ele completou aquilo, né? Às vezes ele acaba pegando no sono antes e não mama o suficiente, por isso que a única forma de garantir que o bebê está bem alimentado é com a livre demanda. Posteriormente, quando o seu bebê já estiver maiorzinho, tiver com a amamentação mais bem estabelecida, você até consegue tentar impor um pouco de rotina.
pela natureza da coisa, o bebê acaba pedindo depois de um tempo, ele acaba tendo essa necessidade de se alimentar com um tempo médio de 3 em 3 horas, que é o sonho de toda mãe, né? Conseguir estabelecer a mamada de 3 em 3 horas. Não é sempre que a gente vai conseguir fazer isso e nem é legal que a gente queira que isso aconteça desde o começo. O ideal é dar um tempo para o bebê, entender um pouquinho a dinâmica dele, o tanto de fome que ele sente, nem sempre é fome, às vezes é o contato, mas ao longo do tempo a gente vai conseguindo estabelecer um pouco de rotina. Hoje eu estou aqui cheia de acessórios, já estou aqui com os peitos, com a nossa assistente Malu, foi batizada como Malu, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a pega correta. Gente, são vários passos que a gente precisa prestar atenção. Obviamente, cada bebê vai apresentar uma dificuldade diferente na hora da pega, na hora da mamada. E também, obviamente, a pega correta não é uma coisa que a gente consegue fazer assim do dia para a noite. Pode ser que para algumas mulheres precise de uma ajuda maior, de um profissional especializado. Para outras, vai ser uma coisa um pouco mais automática. E a gente espera que para a maioria de vocês esse curso ajude para conseguir fazer essa pega correta e desembestar de vez essa amamentação. Então, o primeiro passo é que o bebê esteja alinhado com o peito da mãe, né, na altura do peito, e que ele tenha apoio para o corpinho ficar, para que a gente tenha as duas mãos livres. Outro passo importante é que a barriguinha do nenê fique virada para a mãe. A gente costuma falar barriga com barriga. Claro que em outras posições que o bebê tiver, a barriga dele vai estar encostada, por exemplo, na nossa lateral, aqui na costela, se for a posição invertida, né? Então, nem sempre vai ser barriga com barriga. O ideal é que a barriga dele esteja encostada em alguma parte da mãe. Então, esse cuidado com a mama, esse olhar para a mama desde o início do pré-natal, não só já começa a estimular a gestante sobre o futuro papel dessas mamas na amamentação, como também no diagnóstico dessas situações. Muito bem, deve a mulher preparar o mamilo para dar de mamar? Antes se falava muito, né? E ainda tem esse conceito de bucha, de esfregar, de pôr no sol, de fortalecer o bico. Hoje a gente sabe que a mulher tem uma capacidade natural, nata, como ela tem para o parto, ela tem para a amamentação. Então, é só colocar o peito para o bebê para mamar, mas eu estou dando aqui a nossa opinião como obstetra, a visão do obstetra, que já começa ali no pré-natal, e aí o que a gente diz então, não precisa nenhum cuidado a mais, mas não custa também não atrapalhar o que a natureza faz normalmente. Você observe a areola, que ela vai ficar mais escura, para ficar a pele mais forte, e vai ter umas bolinhas ali na areola, que são glândulas de oleosidade que se hipertrofiam, aumentam para deixar justamente essa pele mais nutrida, mais oleosa. Então o que a gente não precisa atrapalhar? Lavar a mama com sabonete. Muitas vezes as mulheres gostam de banho quente e aí o passar sabonete o tempo todo resseca muito a areola. Então na hora do banho, meninas, sabonete aqui no meio, que tem oleosidade, eu já falei isso, estou reforçando isso para vocês, na axila, no pescocinho, e a espuminha vai apenas lavar aqui, passado de uma maneira diluída no peito, né? E quanto de leite será que o meu bebê mama? Essa pergunta também toma conta da maioria das mães. É uma preocupação grande de será que meu bebê está mamando o suficiente? Será que ele está mamando mais do que cabe? Gente, o que acontece é que os bebês, eles têm uma capacidade gástrica que ela vai mudando ao longo dos dias. Então, é muito difícil a gente conseguir saber, só olhando para um bebê, só acompanhando as mamadas, se ele está completando toda vez o estômago dele ou se está faltando alguma coisa. Os bebês são muito espertos, a gente não precisa se preocupar com isso, porque se ele sentir uma necessidade, seja de fome, de contato, de hidratação, ele vai pedir o peito. A recomendação é sempre que o bebê receba o peito pela livre demanda, que é aquela situação em que o bebê demonstrou que ele está com fome, que ele quer mamar, a gente ofereça o peito, sem necessariamente regular o horário das mamadas. Por que não é recomendado regular o horário das mamadas, pelo menos no momento inicial de vida do bebê? E principalmente no momento inicial. Exatamente porque a gente não tem como mensurar exatamente quanto que cabe de leite ali e se realmente ele não está com fome mesmo. Tem bebê que mama de repente 40 minutos direto e aí passa meia hora e ele quer mamar de novo. E aí a mãe fala, mas não é possível que seja fome de novo, será que meu leite é fraco? Será que meu leite não está sustentando? A questão não é essa, a questão é que realmente os bebês eles têm capacidades gástricas diferentes que vão mudando ao longo do tempo e a gente não tem como saber se em cada mamada ele completou aquilo, né? Às vezes ele acaba pegando no sono antes, não mama o suficiente, por isso que a única forma de garantir que o bebê está bem alimentado é com a livre demanda.
As outras posições possíveis para a gente colocar, que são boas também, além dessa daqui que é comum, é essa aqui, que a gente mantém o bebê viradinho para frente, ó. Percebam que ele está com o dorso reto do mesmo jeito. Nessa posição, é importante que essa nossa mão segure essa parte aqui, ó, do queixinho do bebê, do rostinho dele. E é legal você segurar os pezinhos, dessa forma que ele fique todo apertadinho. Eles gostam disso. Ele pode ficar também sentadinho na sua perna, se é um bebezinho já um pouquinho maior, mais durinho. Deixa ele nessa posição um pouquinho, só até dar esse tempo. Sobre o posicionamento dos bebês quando você amamenta, é o que eu comecei a falando aqui para vocês hoje. A gente pode optar, se for necessidade dos dois bebês mamarem na mesma hora, ou se não for, amamentar um de cada vez. Só que uma dica importante, gente, é se você está oferecendo o peito esquerdo, por exemplo, para um bebê, e aí você vai oferecer o peito direito na próxima mamada, é legal que você inverta mesmo, não deixe para colocar o bebê sempre, um bebê de um lado só e o outro bebê sempre do outro lado. É importante você mudar os bebês de lado para poder facilitar e trabalhar a questão da face, do desenvolvimento facial dos bebês. A gente sabe que quando a gente muda o bebê de posições, a gente está estimulando lados diferentes da face dele e musculaturas muito importantes que ele tem em toda essa região da cabeça, tá? Então precisa mudar o bebê de lado, não deixar um bebê sempre mamando de um lado só. Embora vocês possam perceber em alguns casos que os bebês eles têm facilidade por um certo lado, tá? Mesmo assim, vale a pena insistir em colocar o bebê na outra mama, invertendo as mamadas de cada vez, mesmo que você tenha que optar por uma outra posição que possa facilitar mais o seu bebê. Alguns quadros de refluxo mais comumente, aquele tempo para a gente deixar o bebê para rotar é recomendado que seja um pouco maior. Então a gente deixa de 20 a 30 minutos esse bebezinho mais tempo em pé para esse leite descer de vez, tá? Uma outra dica legal é você fracionar um pouco as mamadas. Claro que a gente sempre vai recomendar a livre demanda, porque é o ideal para todos os bebês, mas para esse que tem um refluxo patológico, pode ser necessário fracionar um pouquinho mais as mamadas, ficar de olho para que elas durem um tempo um pouquinho menor, para aqueles bebês que passam muito tempo lá e, como eu citei, mamam mais do que cabem. E aí, às vezes, também pode ser necessário ficar de olho nesse intervalo. Claro que, se a gente tiver com dificuldade de identificar se esse refluxo ele é patológico, ele é normal ou se ele é fisiológico, a gente vai precisar da ajuda do pediatra para isso. Então, a qualquer sinal novo que vocês percebam com o bebê de vocês, ou até mesmo só para tirar dúvidas se faz parte ou se não faz parte, essa volta do leite, conversem com o pediatra, porque ele vai saber orientar esse passo a passo de como identificar o que é o patológico do que é o normal, tá? De qualquer forma, uma dica importante também, além do posicionamento do bebê para rotar e do tempo que a gente coloca ele, é legal a gente não deixar para trocar a fralda do bebê logo depois da mamada. Então, depois que o bebê mamou, deixa ele um pouco mais tempo de pé, mesmo que ele já tenha rotado, aproveita esse tempo para passear com ele um pouquinho pela casa, evitar balançar ele na hora que coloca ele para rotar, porque isso também pode fazer o leite voltar. Mas assim, trocar a fralda, dar banho logo depois da mamada, pode não ser uma boa, porque vai manter ele bastante tempo deitado no momento que ele acabou de mamar, né? Que ele vai estar com o estômago cheio. Então, evitar um pouquinho isso. Outra dica boa são os travesseiros anti-refluxo e os colchões anti-refluxo, que são aqueles que eles têm um formato tipo de um triângulo, né? Então, na parte que fica a cabeceira do bebê, ele fica um pouquinho mais elevado, então pode facilitar bastante. Se você não tiver um travesseiro ou um colchãozinho anti-refluxo, você pode colocar um calço, uma toalha dobrada, alguma coisa embaixo do colchão do bebê, de forma que esse colchão fique um pouquinho elevado, tá? Facilita bastante. O próprio carrinho já tem geralmente essa possibilidade de elevação da cabeceira e isso vai facilitar bastante para o seu bebê.